E aí, pessoal? Boa noite. Vamos entrando. Boa noite. Tô esperando a Larissa aparecer aqui pra gente começar a nossa conversa. Vamos entrando. Ah, a Larissa chegou. Vamos lá. Tô esperando a Larissa aceitar o convite e a gente começa a nossa conversa. Olá! Olá, boa noitinha, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Deixa eu ajeitar o trem aqui enquanto o povo vai chegando. Tá bom assim? Tá me vendo, ouvindo bem? Tá ótimo, Então tá tá bom. ótimo. Tô te Deixa eu vendo, te deixar um pouco. ouvindo bem. Pessoal, avisem pra gente se vocês estão vendo e ouvindo bem, por gentileza. Só assim pra gente se falar, hein, Larissa? Pois é, pois é. Para marcar A bate-papo com gente, duas mães trabalhadoras, é só pois marcando é, live com muita pois antecedência, é, né? exatamente. Pra gente conseguir conversar só se for profissionalmente, se for marcando com antecedência, com horário, no horário que as crianças estão dormindo ou estão com o pai. No caso, eu nem sei, não sei nem se dormir porque eu já entreguei. O meu tá dando uns gritos, mas o pai tá on ali, vai dar certo. Tá dando uns gritos, mas tudo bem, a gente vai lidando aqui por Sim, enquanto. você tá de foninho, é bom que É, ainda dá uma tampada pois ali é, nos ouvidos. dá uma disfarçada. Pessoal, boa noite, vocês estão aqui acompanhando a gente. Eu vou começar a apresentação. Primeiro, eu sou a Maria Clara Vieira, eu sou Head de Comunicação da Quadrante. Quem está acompanhando a gente aqui talvez já tenha me visto em algumas outras lives antes como convidadas. E como convidada, né? E agora como parte da equipe da Quadrante, estou muito feliz de estar participando, vocês têm me visto aqui nos stories. E a nossa convidada de hoje é a Larissa Garbiati, vou pedir daqui a pouquinho para ela se apresentar. Mas a Larissa, ela é missionária católica, ela é influenciadora, ela é empreendedora, é mãe, é casada. E nosso papo de hoje vai passar um pouco por esses assuntos todos, né? Como a primeira pergunta vai ser um pouco da trajetória, eu vou deixar para você se apresentar quando eu fizer. Vou falar primeiro rapidamente do nosso tema. Mas o nosso tema de hoje é uma conversa, um tema bastante diferente, mas que eu acho que ele tem uma repercussão muito grande para pessoas que estão como a gente, né, Lara? Assim, mães, sobretudo assim, mães, pessoas que trabalham, têm família, que têm que ficar segurando esses pratinhos todos, que é o tema do perfeccionismo espiritual, né? O livro que a gente está, um livro que eu estou comentando aqui, o livro que inspirou essa live, né? A gente vai falar só dele, mas o livro que inspirou essa live é esse livro aqui, chama Corações Imperfeitos. Ele é da Colleen Carroll Campbell, um livro publicado pela Quadrante. E no começo do livro, a autora, que é uma jornalista, mãe, tem vários filhos, ela narra um pouco a trajetória dela pelo perfeccionismo, né? Que é um problema que, assim, parece um pouco aquele clichêzão, né? De que, assim, a gente você chega numa entrevista de emprego, qual que é o seu defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista, né? Assim, parece uma coisa meio clichê. Mas que ela vai explicando como que ela sempre se cobrou muito como mulher e como isso afetou a vida espiritual dela. Daí a ideia de perfeccionismo espiritual. E ela cita também, assim, outras situações que fomentam o perfeccionismo entre as mulheres: trabalho, beleza, maternidade e, por fim, a vida na internet. E agora eu queria ouvir você, Larissa, queria que você se apresentasse um pouquinho, fala um pouquinho do trabalho que você faz aqui na internet, porque você trabalha na internet, né? Você vive de internet, você está o tempo todo aqui na internet, está o tempo todo nos stories. Você vive aqui já há algum tempo, né? Assim, empreendendo com várias áreas da sua vida, né? Desde que você era mentora de mulheres, enfim, tudo que você já fez. E a internet é o paraíso da vida perfeita, né? É, Um Então, ótimo assim, lugar você para é aparecer um lugar e fingir maravilhoso para ser. parecer perfeito. Pois é, a internet é o paraíso da vida perfeita, né? Então, assim, você não pode, como alguns mortais, sair do Instagram, né? E eu queria saber, Lari, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, quem é você e se você já foi vítima do perfeccionismo. Sim. Bom,
Muito obrigada pelo convite. Eu amo falar do assunto, amo fazer live. Me falta tempo, mas eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Bom, Larissa, casada, tenho 2 filhos, o Israel e o Caetano, são 2 nenéns, né? São a alegria e a luta da vida, né? Sou casada com Flávia há 4 anos. Eu sou paulista, já fui missionária em tempo integral, então já viajei por vários lugares por aí, morei, mas atualmente eu moro em Santo André, né? No momento eu continuo tendo meus trabalhos missionários, tanto aqui pela internet, como também os trabalhos de evangelização, né? Então, eu sou líder de um grupo de mulheres que eu faço aqui em casa mensalmente, que é o Madalenas, que é um grupo de partilha, um grupo de oração. Também sou pregadora, então vira e mexe eu estou viajando por aí. Meu esposo também é o Flávio Vitor, que é mais conhecido que eu, né? Que é músico, compositor. E a gente está nessa missão assim há muitos anos, né? Eu sou católica desde sempre, servi na renovação carismática durante muitos anos, fui missionária em tempo integral numa nova comunidade durante 4 anos. E eu acho que principalmente dos últimos 4 anos para cá foi que eu me assumi mais como engraçado, né? Influenciadora digital. Porque quando eu falo influenciadora, eu imagino alguém que, sei lá, tá mais voltada para fazendo skincare e falando sobre coisas de beleza. Eu tenho esse estereótipo na minha cabeça. Mas a gente sabe que não é isso. Mas, assim, a minha trajetória na internet começou muito mais sobre a evangelização do que sobre o compartilhamento da minha vida pessoal. Porque eu tenho dificuldade de lidar com a internet enquanto uso e eu tenho dificuldade de lidar com a internet com essa relação do perfeccionismo. Tanto por ser uma luta interior, quanto por ser o lugar em que eu claramente vou me comparar com outras pessoas, né? Talvez tenhamos aqui pessoas muito bem resolvidas, né? Por favor, me diga o contato do seu psicólogo, do seu diretor espiritual, mas não é o meu caso, é o meu seguimos tentando. Então, assim, trabalhar com a internet é um lugar difícil por conta disso, né? Hoje eu atuo no Instagram, eu já tive canal no YouTube há uns 4 anos atrás, parei, porque lá os hates assim são mais pesados. E não só por isso, mas eu percebi muito que eu precisava escolher um lugar e eu me atei àquilo. Então eu escolhi um Instagram. Falando de modo pessoal, né, antes de ser da internet, eu acho que existem muitas coisas quando a gente vai vivendo a nossa caminhada de fé que são más compreensões. E essas más compreensões, elas acabam sendo carregadas com a gente por muitos anos da nossa vida. E se em dado momento a gente não se abre para um questionamento de será que isso que eu estou pensando é o melhor? Será que essa linha pelo qual eu estou indo, ela é realmente um princípio bíblico? É realmente uma forma é a modo como a doutrina católica realmente está me inspirando? Ou isso aqui é fonte vozes da minha cabeça? Isso aqui é fonte vozes da internet? Né? Então, Isso é tão assim, difícil. você realmente conseguir discernir, porque às vezes até mesmo antes de sobre a internet, mas as lideranças, as pessoas muitas vezes muito bem intencionadas, mas acabam colocando muito do seu tom pessoal, do seu próprio estilo de vida. Isso se confunde. Então, para nós que somos as pessoas em caminho de santidade, né? E a gente quer acertar. De repente tem alguém que diz que é por aqui, você tem que fazer de tal jeito. Você vai acumulando isso dentro de você, fica difícil você viver um evangelho, como Jesus fala, né? Que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, acaba que o perfeccionismo, ele não é uma busca de santidade no sentido de perfeição. Ele é uma distorção do verdadeiro sentido da santidade. Então, é um pesar muito grande quando a gente passa por isso, e eu passei muito. Demorei para perceber isso, assim como a Colin fala no livro, de demorar, mas será que eu sou essa pessoa perfeccionista? Eu sempre achei que não, porque eu sou meio desencanada. Mas eu fui percebendo isso dentro de mim, e eu acho que a internet, assim, Maria Clara, potencializou, sabe? Acabou potencializando isso dentro do meu coração e me fazendo passar por maus bocados, assim, tendo que tomar algumas atitudes para eu não cair nisso, assim, sabe? Achei que você colocou um ponto muito importante, Lara, que eu acho importante a gente fazer essa ressalva aqui. Quando a gente fala de perfeccionismo, a gente não está relativizando a busca pela santidade
no sentido de você buscar a perfeição, no ser de perfeito como o vosso Pai é perfeito. Né? Não é isso, né? Não é você abrir mão da ideia de que a gente tem que melhorar, de que tem que lutar para ser, né, para sermos pessoas mais virtuosas. Não é disso que a gente está falando. O problema é que é quando se torna uma obsessão, né? Eu também não estou dizendo que aqui na internet, e eu vejo você falar muito isso com relação ao seu trabalho como influenciadora, queria que você refletisse um pouquinho sobre isso também. Porque o influenciador, e aqui eu tô falando o termo geral, né? O missionário, ou de repente o cara que é empreendedor, o cara que é influenciador porque é professor mesmo, né? Enfim, tem um trabalho fora, qualquer que seja. Mas quando você está aqui na internet, abrindo uma câmera e falando para milhares de pessoas, você tem uma responsabilidade. Porque você pode sim dar o exemplo, e eu e você, Larissa, que nos conhecemos há muitos anos, tivemos e temos muitos exemplos na internet, né? Vira e mexe eu vejo seus stories falar isso que você falou tocou meu coração, né? Assim, isso, essa reflexão que você colocou me ajudou. A mesma coisa meio dura, mas que eu falei, puxa, isso me puxou pra cima. Mas é muito delicado, porque dependendo da forma como você coloca, que você impõe essa autoridade, você acaba puxando as pessoas para essa obsessão e gerando esse fardo que não é leve, esse fardo que não vem de Deus, né? Esse fardo que não é o que a igreja coloca, que é às vezes uma noia da Larissa, uma noia da Maria Clara, uma noia do fulano, Beltrano, whatever, influenciador, né? Que acho que é um pouco disso que você está falando. E assim, na Maria Clara é impossível, porque eu acredito que só uma pessoa que se diz muito bem resolvida, ela vai poder dizer que ela consegue consumir todos os conteúdos e ela não se sinta insegura em nenhum momento. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu acho que às vezes tem umas pessoas que entram e elas acabam meio que não entendendo o que está sendo falado. Eu tentei escrever Sim. o tema da live e fixar, mas eu acho que eu não consigo. Eu acho que é só você. Se você Eu achar que coloco faz aqui. sentido, porque acho que acaba Sim, sim. retendo Só as para fazer pessoas. só para lembrar rapidamente, pessoal, eu vou colocar o tema fixado aqui, mas o tema da live é a internet e o perfeccionismo espiritual, beleza? Eu vou fixar o tema aqui, então pode continuar. Mas eu tava falando de que eu perdi o fio da meada, amiga, que eu sou mãe e eu tenho dormido pouco. Você me relembra? Eu estava falando do seu trabalho como influenciadora, que é delicado você colocar, é importante você incentivar as pessoas e ajudar as pessoas, né? A gente pode servir de exemplo e olhar para as pessoas aqui na internet como exemplo, mas ao mesmo tempo é delicado porque senão você coloca a sua carga, o seu fardo e não o fardo que é de Jesus. Exatamente. Eu acho que uma perspectiva que é interessante também é a parada de que em dado momento eu sou influenciada e cada vez mais eu tenho consciência da minha influência. Então, muitas vezes, enquanto influenciadora, eu olho hoje para uns posicionamentos, algumas coisas que eu disse, eu falo, gente, peço-vos perdão, assim, sabe? E assim, às vezes o conteúdo tem como apagar, mas às vezes aquilo que foi gerado na vida daquela pessoa naquele momento, eu não tenho como apagar. Então, assim, Uhum, eu acho que é um caminho para quem é produtor de conteúdo, de muitas vezes humildade, que é de você reconhecer uhum, de que é impossível você não colocar tom pessoal. O que eu uhum, acho mais complicado nisso em relação à claro. internet e aos influenciadores, vamos colocar aqui, católicos, que eles têm por objetivo ajudar as pessoas na caminhada da santidade, é o quanto de consciência você tem que aquilo tem o teu tom pessoal. Sim. Porque aí você falar isso em nome da igreja, ou em nome de Deus, É, eu acho que é o que acaba fazendo o tenta fardo ficar pesado. separar, né? Assim, olha, isso aqui é o que está no catecismo, pá. Isso aqui é o que eu, Larissa, vivo, né? É o que eu entendi. Trazendo um pouquinho para essa, voltando para o tema do perfeccionismo, você, Larissa, eu não lembro quantos anos tem, né? Eu acho que você vai falar sobre. Mas há algum tempo você desenvolveu o seu bordão, que é o Seguimos Tentando, né? Sim. Você fala isso o tempo todo. E assim, eu queria saber como é que foi o seu caminho pessoal até você desenvolver o Seguimos Tentando, porque quando eu te conheci você não usava, você foi passando a usar. E, aliás, assim, cabe dizer aqui que, como te acompanhando ao longo dos anos, é interessante perceber, assim, de fora, a sua trajetória, isso que você falou, a sua mudança de tom com relação a alguns assuntos, é muito interessante você perceber, né, esse caminho acontecendo. Eu queria saber qual foi o seu caminho pessoal até chegar nesse Seguimos Tentando e de onde que surgiu esse bordão, qual foi o contexto, como é que ele nasceu? Sim. Amiga, eu não faço ideia do dia que ele nasceu.
Porque eu sou uma mistura de fábrica de bordões com fábrica de memes, que quando eu vejo eu tô falando e às vezes pega, faz sentido e vai, assim. Mas sobre a origem disso, a história é muito claro para mim. Eu acho que o hashtag Seguimos Tentando, ele vem da minha experiência pessoal e ele é um resumo de um dos meus versículos favoritos da Bíblia, que é Filipenses 3,16, né? Que fala, Paulo fala, né? Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. E eu acredito que a vida de quem caminha com Deus é muito sobre, em muitos momentos, você não olhar para o quanto de burrada você fez, mas é você não desistir, né? É você seguir tentando, é você ter, como disse, A Colleen fala interesse. isso literalmente no livro, né? Ela fala isso. Eu falo para uma das minhas filhas, assim, não, o que importa não é sermos perfeitas, mas não parar de tentar. E de novo, perfeição que ela fala aqui, não é que a gente vai parar de almejar a santidade, mas assim, cara, enquanto a gente tá aqui, minha querida, estamos caindo. Sim, e eu acho que é muito Santa Teresa d'Ávila, né? Ter a determinada determinação. Então, é assim, uma vez que eu tive meu encontro com Deus e eu me sei amada, e agora eu entro nessa trajetória, né? Que a santidade é amar Jesus, né? Buscar miseravelmente corresponder ao amor dele. Então, assim, é isso aqui, eu vou tentar. Então, eu acredito que o Seguimos Tentando, para mim, ele veio muito desse lugar. Como disse, eu sempre fui católica, e eu passei por maus bocados, assim, misturados com questões psicológicas também, nada patológico, mas enfim, a nossa história tá aí pra gente ter trauma, Jesus curar, a gente fazer terapia e tudo mais. Então eu tinha, né, um relacionamento com Deus em que eu me sabia amada, mas ao mesmo tempo como eu tenho uma história toda com rejeição e tudo mais, eu achava que eu não era uma boa operária, vamos dizer assim. Poxa, porque você me deu tanto, você me ama tanto, você me dá tudo. E assim, eu não consigo corresponder ao seu amor. Então era eu, assim, achando que em algum momento da vida eu ia conseguir corresponder e corresponder à altura. E não que eu não acredite que eu possa ser fiel a Deus, mas assim, eu me cobrava num nível doentio, né? Então, Uhum. de algum modo, eu não me sentia merecedora do amor de Deus, como se isso de algum modo fosse possível. Então, eu vejo que chegou uma hora, assim, em que eu estava muito cansada. Né? Cansada emocionalmente, cansada dessas lutas, cansada de tentar e não conseguir. Até que houve um momento específico, né? Que eu tive uma grande crise, eu era missionária em tempo integral na época, e eu tive uma grande crise, assim, crise mesmo de chorar, quero morrer, assim. E eu me lembro de que eu tive um momento, assim, com Deus, em que, assim, sabe quando parece que Deus vai amarrando as coisas, né? Num dia você vai na missa, alguma coisa te toca, você participa de um grupo, tal coisa te toca, daí fulano te fala, tá bom, Deus, tô entendendo. Em que Deus, ele me chamava para um caminho de cura, um caminho de profundidade no coração dele. E aí eu fui percebendo de que eu não de que o que tinha para mudar ali em mim, Maria Clara, era o meu posicionamento diante da minha vida espiritual. Eu me lembro que na época estava no auge na comunidade, uma música do Flávio que se chama Sem. Mas tem um trecho específico que é assim um grito de guerra para mim. Que tem um trecho da música que fala assim: não vou mais viver das minhas mentiras, não vou perder, não posso perder. E eu percebia, né, e agora trazendo assim, né, amoldando ao que a gente está falando, de que esse meu perfeccionismo ele me fazia perder, né? E perder a minha sanidade, perder a alegria de viver com Deus, perder a minha missão, né? Porque eu namorava o Flávio, então eu percebia que eu estava sempre naquela angústia de tentar ser uma coisa que eu não conseguia ser. Então, assim, parece que de alguma forma isso veio assim como um calma. O que importa é que você se encontrou com Deus, né? O que importa é prosseguir decididamente. Então, a partir do momento em que eu encontrei a Deus e eu não vou mais sair daqui. Tipo assim, Deus, eu não sei como que vai ser essa trajetória, mas assim, a minha decisão é, eu não vou desistir. Eu vou seguir tentando. Então, hoje eu tive esse dia em que eu tentei muito ser santa, eu consegui não, mas seguimos tentando. Então, acho que o seguimos tentando, antes dele ser bordão, ele foi algo para minha vida que é assim, sabe quando Pedro, ele fala, mas Deus, quando Jesus fala, se vocês quiserem, vocês estão mexendo o saco aqui, vocês vão embora. Ele fala assim, mas Jesus, para onde a gente vai se só você tem palavras de vida eterna? Então é assim, Uhum. desistir não é mais uma opção. Eu me encontrei com o amor de Deus e eu estou convicta de que a caminhada com Deus, a caminhada cristã é onde eu quero estar. Eu amo a Deus com as minhas imperfeições. Então assim,
eu não vou mais desistir. Então eu vou tentar. Eu vou me confessar. Eu vou buscar uma direção espiritual. Eu vou tentar de outro jeito. Eu vou buscar outra virtude. Horas eu estou mais fervorosa. Horas eu esfriei. Mas assim, que o caminho é Cristo, não há mais dúvida. E que não existe vida e alegria sem Ele, eu também não tenho dúvida. Então vamos lá, né? Seguimos tentando. Então Então, eu acho então vamos que tentando. e isso flui assim com muita leveza pra mim, sabe? É desde o, sei lá, eu sou mãe, sou empreendedora, não sei o que lá. Se for olhar minha cozinha, ontem ela dormiu linda, perfeita. Hoje vai dormir, se os anjos quiserem, eles lava. Seguimos tentando. Eu não vou conseguir dar conta de ser uma O mãe chão da perfeita minha casa tá assim. Se um anjo quiser aparecer aqui para varrer para pra mim, a dar os gente agradece. Se não brinquedos, for, né? catar os brinquedos, exatamente, lavar a louça, paciência. Inclusive, Sim. a gente vai chegar nesse tema da maternidade, que é um tema que ela fala bastante. Mas eu queria aproveitar a sua deixa, né? Assim, esse ponto do seguimos tentando e esse seu relato de como isso causava um peso na sua vida, na sua relação com Deus, né? De não consigo corresponder, não consigo corresponder. Vou te falar que a minha pira nunca nem foi essa, né? Não consigo corresponder ao amor de Deus. Mas foi de fato a dúvida com relação ao amor, que é o que a Colin relata. Eu coloquei esse trechinho nos stories hoje aqui da Quadrante, né? Quem ainda está no ar, então vocês podem dar uma olhada. Mas eu vou ler aqui rapidinho esse pedacinho do livro para a gente meditar algumas coisas em cima dele. Ela fala o seguinte: porventura você já teve a impressão de que o que se diz sobre a misericórdia de Deus não lhe dizia respeito? De que se não cumprisse todas as coisas que você tem que cumprir agora, Deus poderia amá-lo menos? Já contou a alguém sobre o amor ilimitado de Deus, o seu perdão, mas acreditando secretamente que nem este perdão, nem aquele amor aplicam a si? Já disse que, sendo você essa pessoa tão agraciada, não há desculpa quando você falha? Isso acho que tem muito a ver com o que você estava falando agora. E você acabou de relatar o seu momento como vítima desse perfeccionismo espiritual, né? E eu já fui também, sou com frequência ainda, na verdade, não no sentido de, meu Deus, olha como eu sou boa, mas no sentido de, tipo, cara, se eu não for boa, ele não vai gostar de mim, né? Se eu não for boa, enquanto eu não for boa, ele não tá me ouvindo, não tá prestando atenção, não adianta muita coisa. E o que ela vai terminar no final desse texto é que, tem um restinho aqui, ela fala, em outras palavras, pode ser que você não seja um perfeccionista no padrão do mundo, mas você pode ser um perfeccionista espiritual. O perfeccionismo espiritual distorce a nossa visão e nos distancia da nossa única esperança de cura, que é a graça. Né? E isso, para mim, eu vejo com muita clareza. Eu queria te perguntar, Larissa, não só se você já foi vítima desse perfeccionismo, como você já mencionou, mas se você já acompanhou mulheres que viveram isso e quais são os efeitos que ele tem na vida espiritual. Porque a Colin vai listar ao longo do livro vários efeitos que não são tão óbvios, né? Quando você fala perfeccionismo espiritual, de novo, parece entrevista de emprego, parece que, eu sou perfeccionista, estou o tempo todo tentando ser virtuosa, né? Assim, parece que é uma coisa, o único fruto é esse. Ai, meu Deus, que difícil. São os escrúpulos. E não é, né? Acho que os efeitos vão muito além disso. Queria ver o que você já experimentou na sua vida como mentora de mulheres e como mulher. Sim. O que eu acredito, assim, que é o maior malefício é o afastamento de Deus, né? É o afastamento de Deus e o afastamento da verdade. Porque se eu me sei amada por Deus, se eu sei que Ele me chama, assim, a um caminho de perfeição, mas de que, como diz, né, no trecho, de que é a graça, é Ele em mim, e não eu pela força do meu braço, esse caminho de ida a Deus, ele é suave, ele é bom, ele é... Deus é o meu alívio, Ele é o meu pai, que eu quebrei, eu quebrei um vaso muito importante para Ele, mas eu venho chorando, falando, nossa, me machuquei, nossa, me perdoa. Agora, se Ele é esse pai bravo, eu vou me esconder, porque Ele vai me bater. Então, eu vejo que o maior malefício que eu já vi em relação às mulheres é que, ao invés delas receberem o anúncio da perfeição, elas não recebem um anúncio do amor de Deus. E eu acho que isso é um grande problema, assim, Maria Clara, e eu acho que é o tema da live, que é sobre essa questão em relação à internet, que é nós vermos um grande número de pessoas que pregam mais o seu próprio estilo de vida do que pregam o evangelho. Então, em nome de É, Deus, assim, ó, não vou falar, mas sim, vai e descem falando da própria vida.
E isso acaba se tornando um grande câncer na nossa vida espiritual, que é, ao invés de que a busca cristã seja uma busca por Deus, é a busca por ser de Deus, nesse sentido de perfeição. Então, o que eu vejo são mulheres absurdamente já sobrecarregadas pela própria vida, né, que tá aí para isso, mas completamente afastadas de Cristo, porque é um fardo pesado demais para ser carregado, né? Eu acho muito interessante, né? Eu gosto muito do Frankl também, que é, enfim, lá o pai da logoterapia e tal, mas que ele fala muito sobre você buscar esse seu sentido de vida, você não ficar, com outras palavras, né? Enlarecer, você não ficar se perdendo em muita coisa. Olha para as coisas que você tem que fazer e as cumpra, faça elas, né? Enfim, vários santos falam sobre isso. Jesus fala isso, né? A cada dia basta seu cuidado. E eu vejo, isso é muito sério para mim, Maria Clara, de que muitas vezes a gente tem que entender o que está sendo falado aqui, tá? O caminho de santidade, que é esse perfeccionismo, que não é o que Deus nos chama, ele se torna uma distração do verdadeiro caminho de busca do evangelho. E eu não tenho dúvida de que esse é o maior dano. Então eu vejo mulheres que falam assim, cara, a santidade não é mais para mim. Eu não vou conseguir ser essa mulher perfeita. Eu não consigo criar os meus filhos dessa forma. Eu não consigo estar sempre sorridente diante das situações da vida, porque eu murmuro demais, eu reclamo demais. E assim, não é que, não, tá tudo bem, reclame. A gente não tá falando sobre santidade versus frouxidão. Mas a gente está dizendo que muitas vezes esse peso que a gente carrega, ele impede a gente de buscar o verdadeiro caminho, que é de Jesus. E um ponto que, desde quando eu pensava na live, assim, Maria Clara, relendo os trechos do livro, o que mais era forte para mim é de que a raiz do perfeccionismo espiritual, ele está no pai dos pecados, que é o orgulho. É um desejo de ser santa por si, é um desejo de dizer de que eu sou boa, de que eu sou capaz. Sendo que a grande glória da santidade está no reconhecimento da miséria. É em glorificar a Deus. É em reconhecer que tem um monte de coisa ruim em mim. É a nossa doutrina, é o ato de contrição, é o quanto eu não presto e Deus presta em mim. Né? E o que eu tenho de bom, é Ele quem me Não deu. é meu. O que eu tenho de bom não Sim. é meu. Sabe? Então eu acho que esse orgulho e essa vaidade é o que leva para o perfeccionismo. Daí eu olho para a vida de outras pessoas, eu me comparo, daí eu quero ser como elas, daí eu tento, eu não consigo. Logo, a santidade não é para mim, eu nunca vou conseguir. Então, a pregação da santidade, ela não pode ser, ela é desacompanhada do anúncio do amor. Então, Sim. os danos vão ser de pessoas que tentam e não conseguem e se afastam. Acreditam que o Lari, chamado não é para elas, né? achei muito, muito interessante essa sua fala, porque enfim, é a própria definição do perfeccionismo que a Colleen coloca no livro. E tem a minha próxima pergunta, que acho que é a pergunta para botar fogo no parquinho, mas que acho que dá pra gente responder com toda a delicadeza, que em que medida que o meio católico, cristão de modo geral, né, não são só católicos que acompanham aqui a Quadrante, mas em que medida esse meio tende a exacerbar esse perfeccionismo. E agora você contando, eu lembrei de um capítulo do livro em que a Colleen está contando de um dia que ela estava assim, uma fase que ela passou muito mal e que ela fala, cara, não tinha ninguém doente na minha casa, meus filhos estavam bem, minha vida estava bem, não estava faltando dinheiro, não estava faltando nada. Mas eu estava cansada, estressada, dormindo mal, meu marido estava trabalhando a semana inteira, eu não aguentava mais, eu estava por aqui, eu não sabia o que tinha que fazer, estressada com entrega de trabalho, com prazo, com filho, enfim, essas questões. Aí ela fala que ela foi para conversar com uma pessoa, todas de um círculo católico, que ela fala, pessoas importantes para mim, pessoas que são irmãs na fé. Eu sentei para conversar e a primeira falou assim: mas Colin, ser uma boa mãe não é suficiente para você? E ela fala isso, e aí a outra pessoa virou assim: mas Colin, Jesus morreu numa cruz. Você imagina se você estivesse sendo pregada numa cruz, você está aí reclamando? Aí vem outra pessoa e pega e fala assim: puxa, é falta de confiança. Você já rezou? E ela puxa, sim, obrigada. No caso, é tudo isso que eu tô fazendo, né? Então, assim, eu acho esse capítulo muito interessante porque ela retrata isso, né? Assim, ela fala essas respostas todas foram bem intencionadas,
mas elas não ajudaram, né? E ela vai falar, a única pessoa que me ajudou foi a pessoa que me ouviu e que me falou, cara, realmente, assim, eu entendo que você esteja se sentindo assim, tem razão. Acho que se você mexer em tal coisa, talvez melhore a sua vida, né? Acho que você pode mudar aqui e ali e tal. E eu acho muito interessante esse trecho, né? Assim, porque ao mesmo tempo, no mesmo capítulo, ela está falando sobre o perfeccionismo, o pior dos resultados do perfeccionismo, que é o medo de Deus, né? É você ficar com tanto medo, tanto medo, tanto medo, tanto medo, que você não ousa se aproximar, né? Uhum. Você não ousa se aproximar e, segundo, você não acredita que ele pode se comunicar com você de alguma forma, né? E começa isso, entra nesse looping infinito de você não tá fazendo bem as coisas, não consigo lidar, não consigo lidar, não consigo fazer, mas ao mesmo tempo não consigo rezar, então Deus não gosta de mim porque eu não tô fazendo jeito, tô murmurando muito, enfim. E eu queria ouvir de você, assim, como é que, não apenas se o meio católico virtual, né, o cristão, exacerba esse perfeccionismo, e como é que você, Larissa, como influenciadora ou missionária católica, tenta fazer para, enfim, né, ali com erros e acertos, contornar esse problema. Sim. Bom, claro que claro que sim. Eu vejo que antigamente, quando a gente não tinha internet, a gente não tinha acesso à vida das pessoas da forma como a gente tem hoje, que é os bastidores. Essa pessoa lavou a louça, não lavou, se as crianças estão limpas, não estão limpas, enfim. É, então, eu acho que isso aumenta muito. Inclusive, uma prática minha e que eu recomendo para todas as minhas seguidoras é o unfollow higiênico. Que, tipo assim, na dúvida, você tá lá no seu Instagram, você tá buscando pessoas para te inspirar, te motivar. Isso também é muito positivo, né? A gente aprende muito por Sim? aqui. Quantas vezes uma resposta que um influenciador dá para uma outra pessoa, aquilo te toca, te enche, te motiva, te inspira. Mas quantas vezes também é danoso. Então, eu sempre falo, você tá lá vendo os stories, tá consumindo conteúdo, você viu que aquilo tocou num lugar que ao invés de te querer fazer mais santa, né? Aquilo mais está sempre te degradando, desconfie, né? Então, assim, não é esse o caminho. De novo, não quer dizer que você não tem que olhar para suas misérias, que você não tem que tentar melhorar. Mas muitas pessoas, assim, vão para um caminho de depressão, de patologia. E isso, no Uhum. período em que eu fiquei durante anos, né, trabalhando como mentora de mulheres, muitas vezes as mulheres chegavam assim, Larissa, porque eu não presto, porque eu não sei lá, não sei lá. E ficava tão cheia disso que a pessoa começava a ficar assim, tipo, mal de verdade, né? O que eu tento fazer hoje, assim, Maria Clara? Eu acho que a minha trajetória como influenciadora, ela é um pouco diferente das pessoas que não trabalham com isso. Mas o que eu fiz, pessoalmente, não consumir conteúdo, né? Parar de me envolver em treta na internet. Eu tenho filho para cuidar, louça para lavar. Eu, às vezes, gosto de consumir determinado conteúdo, mas eu vejo que me dão esses gatilhos. Eu paro, eu silencio. Pode ser minha amiga. Vi que tá ali muito, ai, Deus abençoe, salve Maria, a gente se fala pelo WhatsApp. Eu silencio, né? Porque eu vejo que não me faz bem. E como influenciadora, eu acho que o meu próprio bordão do Seguimos Tentando, eu mostrar um pouco a realidade. Às vezes as pessoas me mandam mensagem falando assim, nossa, obrigada, sabe? Esses dias eu fiz um post falando sobre o atraso de fala do meu filho. E assim, a quantidade de pessoas que é tipo assim, meu Deus, você tem um filho que vai fazer 2 anos e ele tá com atraso de fala. Olha, um filho que, entre mil aspas, não é perfeito. Até isso. Às vezes as pessoas pintam de que eu vejo assim, Maria Clara, com boa intenção. Que a gente tem lá falando sobre a maternidade. Gente que tá falando, tipo, Hell Mother, né? Tipo, Uhum. nossa, porque a maternidade. A bendita da frase lá, né? Porque eu amo ser mãe, eu odeio a Eu amo ser mãe. maternidade, Exato. Eu amo né? não, eu amo os meus filhos, mas eu detesto ser mãe, né? É, uns negócios que não faz sentido, né? Mas, Uhum. enfim, eu percebo, assim, o quanto que a gente tem isso e que as pessoas que odeiam maternidade, lá, nossa, só reclama, maternidade real, eu aqui descabelada, meu peito sangrando, sei lá o quê. E, de outro lado, nossa, eu aqui, os meus filhos, tudo lindo, perfeito, todo mundo cheiroso, sei lá. Gente, entre uma coisa e outra, existe a nossa humanidade. E existe o fato de que, cara, é óbvio que se você tem um filho, você vai ter noites mal dormidas e no outro dia
você não tá possuída pelo demônio se você não penteou o seu cabelo e passou pelo menos a sua base. Você não vai perder o seu marido. Se o seu marido for tão ruim assim, meu Deus, você não deveria nem ter casado com ele. Se isso vai te pôr em ponto de traição. Entendeu? Então, assim, Sim. é um nível de coisa. Ou então, por exemplo, eu preciso inspirar as outras pessoas a serem boas mães. Vou inspirá-las à virtude da ordem. Cara, eu já vi uns conteúdos assim, do tipo, cara, porque se você não consegue nem fazer o mínimo, que é dobrar uma roupa, cara, você não sabe o que é o amor. Eu falei, As mas minhas roupas cara, estão dobradas. Estão todas jogadas lá no sofá, mas dobradas elas estão, embora todas espalhadas. as minhas estão todas organizadas dentro de um balde que eu não tive tempo de dobrar há 3 dias. Né? Então, assim, cara, nem sempre é sobre isso, é a minha realidade, é o que eu consigo. Às vezes, é penoso falar isso, Maria Clara, mas às vezes realmente me falta virtude. Eu não consigo ser tão Uhum, claro. ordenada. E assim, ok, entendeu? Seguimos tentando. Eu não tô querendo dizer que eu vou ser uma mulher relaxada, minha casa vai estar sempre pro alto, que eu vou estar sempre descabelada. Não quer dizer que eu não tenho que buscar. Mas muitas vezes, quando a pessoa influenciadora católica, na melhor das boas intenções, ela quer mostrar que é possível, ela quer mostrar o lado belo para inspirar, inclusive, outras mulheres que não são mães a quererem ser, ela omite uma verdade, que é, inclusive, o próprio sacrifício. E, inclusive, a própria humanidade que padece para fazer o sacrifício. Então, eu acho que é muito complicado porque confronta com a nossa realidade. Confronta o quanto é penoso na minha carne fazer o sacrifício, né? Então, assim, eu Uhum. tenho uma outra influenciadora que eu gosto muito, ela não é católica, ela é cristã. E eu me lembro que logo que ela teve o primeiro filho dela, ela deu umas surtadas assim na internet. E eu não era mãe ainda. Eu falei, Quem nossa, vamos lá, nunca? né? Daí ela falou, aí as pessoas falaram, mas você não tem medo de ficar falando o quanto a maternidade é difícil? Você não tem medo disso desencorajar outras mulheres a casarem e ter filhos? Ela falou assim, mas o quê? Se o story que eu faço desencoraja uma mulher de ter filho, é melhor que ela não case e não tenha. Porque é muito mais difícil do que o que eu falo. E eu falei assim, caramba, é verdade. Mas eu acho que falta esse equilíbrio. Que assim, cara, um negócio pode ser absurdamente penoso e absurdamente bom. Absurdamente santificador e custoso. E eu sim encontrar alegria na cruz. Mas eu acho que, além do peso, que já é pesado, eu ainda tenho que fazer tudo sempre tão sorridente, tão benevolente, tão eu não posso dar vazão para a minha própria humanidade, né? Que grita Sim, e se aperfeiçoa em Cristo. sim. Então eu acho que isso é assim, eu vou falando assim, amiga, já vai me dando uma angústia de saber o que eu já senti e de lembrar de tantos relatos que eu já recebi, assim, sabe? Sim, sim, eu me lembro, assim, Lari, agora que você está falando, um tempo atrás a gente estava trocando essa ideia, né? Assim, para quem está aqui acompanhando a gente, a Larissa tem 2 filhos, o Israel está com 2 anos e o Caetano tá com, O vai fazer um Israel tem aninho. 1 e 10 e o Caetano tá com 10. É um aninho de O Caetano tá com diferença. 10 meses, vocês têm um ano de diferença, isso mesmo, desculpa. E a Aurora, minha filha, tem 6 meses, né? Então eu acabei de entrar nessa brincadeira. E a gente tava trocando ideias sobre esse assunto e eu cheguei para conversar com a Larissa exatamente nesses termos. Cara, tô muito cansada, não aguento mais, mas eu devo estar murmurando, cara. Eu não presto, eu tô murmurando, eu tô muito reclamando, porque eu tenho uma filha só. Gente, a Larissa tem 2, eu tenho uma filha só, estou reclamando. Olha que absurdo, não sei o que. Eu lembro que você respondeu, cara, mas é normal, cansa mesmo, tá? Um só já dá um trampo, né? Já é um baque. Então, assim, eu me lembro que você me enviou um conteúdo que acho que tem a ver com o que a gente tá falando agora, que era um videozinho desses, meio TikTok, né? Fazendo uma comparaçãozinha do tipo. Eu não me lembro, assim, tipo, mas era uma pressão psicológica daquele tipo, putz, não aguentei comer um prato inteiro, então tem criança passando fome na África, né? Assim, tipo, cara, hoje eu tô cansada, tá bom, mas tem gente que não tem onde dormir. Eu entendo, né, assim, puxa, ainda hoje, né, conversando com outras mães, eu falei, putz, graças a Deus eu tenho o privilégio de ter uma rede de apoio aqui perto de mim, né? Assim, graças a Deus, estou vendo mulheres passando perrengues que eu não passo. Que bom, graças a Deus. Me lembrei de ser grata por isso. Mas isso não tira o meu direito de me sentir cansada, né? Assim, de falar, putz,
Hoje eu vou dormir quebrada, assim, é outra coisa. E agora, trazendo disso que você está falando, eu me lembro que de um tempo atrás eu vi um desses influenciadores, não vou dizer o nome para não causar problema, já tem até um tempo, né? Mas eu vi um influenciador falando de um conselho atribuído a São Tomás de Aquino. Estou falando atribuído porque eu não fui checar a fonte, né? Eu sou jornalista, então não vou falar aqui que é de São Tomás de Aquino se não for. Daqui a pouco o maluco tava falando besteira. Mas um conselho que eu vi na internet ser atribuído a São Tomás de Aquino com relação à tristeza, ele fala o seguinte: quando você vai ficar triste, fique alegremente triste, né? Se você está sentindo tristeza, não tem como você deixar de ficar triste, né? Ela é um sentimento válido que existe, a gente passa por isso. Fica alegremente triste. E eu acho, Larissa, que isso tem uma certa conexão com isso que você está falando, né? Assim, não se trata. Eu acho essa frase muito bonita, assim, ela me arrepia quando eu falo, porque não se trata de a gente, eu e você, assim, ou você que é influenciador, começar agora a mostrar o Israel fazendo birra na câmera, né? Você começar a mostrar todos os perrengues e sair reclamando e virar Real Madrid. Olha aqui, gente, o trabalho que esses meninos me dão, como a vida é difícil. Não se trata de a gente ficar isso, glamorizando, dizendo, glamorizando não, mas dizendo que é horrível, né? Que é difícil, essa maternidade real pesada, terrível. Mas ao mesmo tempo, eu também já caio muito nessa tentação de entrar no Instagram e ver a mãe, que às vezes tem até uma boa intenção, tá lá mostrando a casa limpa, a casa arrumada, o sorriso, né? Olha só, eu me maquiei hoje para passar o dia bonita pro meu marido e para os meus filhos. Muito bem, eu adoro fazer isso, né? Assim, eu gosto bastante de acordar, pelo menos dar aquela agitadinha na cara para não ficar passando no espelho e me ver com cara de acabada. Me faz bem, eu acho ótimo. O problema é que eu já me peguei produzindo conteúdos que me fizeram sentir assim, se eu não passei, ou se no meu puerpério eu passei uma semana sem fazer isso, olha só, você não está sendo virtuosa o suficiente, E ainda vai perder né? seu marido. É, e ainda vai perder o seu marido. Pois é, assim, você não está inspirando a sua família, inspirando a sua casa, enfim, é um peso muito pesado. E assim, agora eu queria cair assim, mais de cabeça nesse assunto, que você, Larissa, me falou uma frase uma vez muito interessante sobre a maternidade, né? Que a maternidade, ela exacerba as coisas que a gente já é. E no livro, acho que a primeira afirmação da autora, assim, se eu não me engano, a primeira fase, uma das primeiras frases que ela fala, é que ela nunca se considerou perfeccionista até ela virar mãe. E eu queria saber, assim, como a maternidade afetou, Larissa, o seu perfeccionismo e a sua determinação de seguir tentando, né? Como é que foi a experiência da maternidade na sua vida com relação a esse assunto que a gente está tratando aqui? Sim. Primeiro que, assim, quando eu li isso no livro, assim, eu fiquei chocada, assim, sabe? Porque parece que você vai lendo ali o relato dela, o começo dessa percepção que ela vai tendo sobre ela, meu Deus, eu sofro com isso e eu nem sabia. E ela, o colapso de tudo, assim, acontece na maternidade, né? Tipo, porque quando ela tá lá toda angustiada, né? Ela vai conversar com umas amigas e graças a Deus são amigas diferentes dessas outras aí que ficavam, ai, mas abraça a cruz, né? Não reclama, as crianças da África. E as mulheres que não têm filhos, né? Tem essa também, né? Olha, você não pode reclamar, enquanto isso tem mulheres que são inférteis, né? Enfim. Mas é no momento em que a amiga dela pega e fala, né? Tipo, que na maternidade é o lugar que não existe perfeccionismo. E o que aconteceu muito comigo, assim, Maria Clara, foi desde a gravidez. Que não era, antes de ser sobre o perfeccionismo, era sobre eu perder o controle das coisas, né? Então, assim, eu me dar conta do que já acontecia, mas na maternidade rola solto. Que é você perceber, assim, eu nunca tive controle de tudo, mas eu tinha uma falsa ideia de que eu tinha, né? Sim, Mas assim, na gestação é pior. Porque desde os exames, será que o bebê tá bem? Não tá? Será que tá vivo? Não tá? Será que essa gestação foi pra frente? Foi. Beleza. Vai nascer quando? Como? Eu vou dar conta de parir? Não vou? Como vai ser? Então é uma quebra, assim, que sim, para nós, no caso, enquanto cristãs católicas, é uma ótima via de entrega. E entrega diante de Deus, que é falar assim: olha, Deus, eu vou fazer o que eu puder para me cuidar nessa gestação, mas assim, o que vai acontecer, desde um parto, vamos falar do um parto incrível, eu morrer no parto, ou a criança morrer no parto, não está nas minhas mãos. Eu posso fazer a minha parte. Então, eu acho que
desde a gestação até os primeiros meses ali, principalmente o primeiro filho, que é aquela tribulação. No meu caso também, logo depois, né, do meu puerpério, passou 2 meses, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Então, assim, foi duplamente atribulado, que era eu conhecendo uma criança pequena, que era o meu primeiro filho, e já com uma segunda gestação, com algumas complicações de saúde. Então, assim, o que eu vejo que a maternidade me trouxe e me traz até hoje? Um choque de realidade. Eu, eu amo, e eu me lembro que isso aconteceu com você, aconteceu com uma outra amiga minha especial, que ficaram grávidas no mesmo período. E eu já as conhecia, a gente já partilhava e tal. E muitas vezes eu olho para amigas que não têm filho e eu penso, sabe, você precisa de um filho. Por Tá precisando quê? de uma criança para dar uma baixada nessa bola. Amiga, é porque eu já li num livro também de uma outra autora e tudo mais, a Jo Croissant, em que ela fala de que a maternidade ela é o lugar perfeito para tirar as mulheres desse lugar de eu idolatrando o meu próprio umbigo. Ela nos tira de si, não é mais sobre nós. Então é uma ótima oportunidade para você sair de si e você ser santa tipo de verdade. Você não precisa ficar olhando para a vida dos outros. Tenta fazer o teu bem feito. E você vai tentar e você não vai conseguir. E aí ou você morre de orgulho e vaidade que você não conseguiu, ou você olha pra dentro de você e fala, caramba, não vou dar conta mesmo. E tá tudo bem, sabe? Mas eu vou continuar tentando ser melhor. Então, acho que a maternidade, ela é um soco no estômago todos os dias. E às vezes ela é um soco, um tiro, um tapa, porque você vê que nem sempre não costuma ser sobre a sua performance, não é sobre o quanto você é boa ou não. É um momento de você, muitas vezes, se colocar diante de Deus e clamar a misericórdia dele. Eu tenho um filho que, nesse momento, está passando por um salto de desenvolvimento de 10 meses. Ele começou a andar essa semana, coisa mais linda. Mas aí, de madrugada, ele quer andar, né? Ótima hora para ele andar. E eu tenho um filho mais velho que tem passado por um período que a gente ainda não descobriu se é dente, se é virose, mas, assim, também não está querendo dormir. De madrugada, às vezes eu tô lá chacoalhando aquela criança, durma em nome de Jesus, que eu choro e eu oro. Tudo que eu tenho para fazer é orar e chorar. E eu peço a misericórdia de Deus para quê? Para que eu tenha paciência, para que por mais que eu esteja absurdamente cansada e exausta há dias, eu não deixe de amá-lo. Eu entenda que ele não está fazendo aquilo para me irritar. Eu não desconte nele, eu não seja bruta, eu não seja grossa. E se eu sou, eu já peço perdão. Eu falo, Jesus, tem de piedade de mim. Eu não queria ter falado assim com ele. Eu peço perdão pro meu filho, se eu fui bruta com ele. Então, assim, eu acredito que a maternidade é o lugar de destruir esse nosso castelinho e de levar a gente. Eu sempre falo isso também, né? De que a maternidade, enfim, ela não é, nossa, você vai ser mãe, você vai ser santa, mas ela é uma ótima ocasião. Eu falo, né, que, na verdade, a ocasião não faz a virtude, mas a ocasião te proporciona. Então, eu te falei isso, ou a maternidade ela vai te enlouquecer, ou em 6 meses você se torna aquilo que você não foi em 20, 30 anos. Então, eu acho que para nós mulheres, e como é no relato dela, de que a maternidade foi quem confrontou ela com a realidade do perfeccionismo, é no lugar onde você encontra com a sua miséria. É quando você diz que você nunca vai fazer tal coisa e quando você vê, você tá fazendo, sabe? Tipo, ou eu tenho o plano de não dar açúcar para nenhum dos meus filhos. Mas hoje meu filho me apurrinhou tanto que ele ganhou de presente um pedaço de bolo de cenoura. E para mim ele podia comer o bolo inteiro, eu só queria paz, entende? Nossa, falhei miseravelmente, eu sou a mãe que deu açúcar. Não, cara, eu dei um negocinho para ele, não é isso que vai comprometer toda a saúde dele, sabe? Então eu acho que é uma oportunidade ímpar de você se confrontar com o seu perfeccionismo e de você ter a oportunidade de ir para além. E aí você tem um encontro com Deus e a sua misericórdia a partir da sua vocação. Né? Se esse é o nosso caminho de santidade, se é no nosso caso enquanto leigas, né? Sendo mãe, esposa, profissional, a maternidade é o lugar que não te faltam oportunidades, Sim. né? Sim, faz todo sentido. Assim, é engraçado você falando de perfeccionismo, porque acho que tal como a Colin fala no livro, você não se dá conta do quão perfeccionista você é
Pelo menos pra gente, né? Acho que talvez outras pessoas, pessoas que não, assim, mulheres que não são mães ou homens, assim, você consegue se dar conta desse perfeccionismo em outras situações, mas a maternidade, como você falou, é um momento privilegiado, né? Assim, você tem pequenas coisas, por exemplo, né? Nessa coisa de rotina, né? Eu tenho pra mim que eu vou ler para minha filha todos os dias, porque ler em voz alta é bom para a linguagem, né? É bom para ela desenvolver a imaginação, é bom para ela criar os valores, etc. Vamos viver bons momentos juntas, etc, etc. Cara, passou uma semana, eu não consegui, assim, né? Não consegui, não rolou. E aí a gente percebe que o perfeccionismo começa a se projetar dos dois lados, né? Assim, começa a virar uma coisa. Primeiro, eu devo ser péssima por não ter conseguido. E você se dá conta, eu pelo menos, a gente sempre fala, não, eu amo meu filho de qualquer jeito, mas lá no fundinho você percebe que tem um perfeccionismo dizendo, mas e se eu não ler, será que ele vai ser menos inteligente? Mas e se eu falhei? Será que ele vai, sei lá, não vai se desenvolver, não vai desenvolver todo o seu potencial? E, de novo, não é que a gente não tenha a chance de melhorar todos os dias, né? Assim, como você falou, se um dia você perde a paciência, que bom que a gente pode no outro dia pensar, vou ser um pouco mais paciente. Não consegui ler essa semana, eu quero ler para minha filha, então hoje eu vou ler 2 minutos que seja, né? Assim, não se trata de desistir e viver uma completa frouxidão. E agora, voltando até para o assunto anterior, não se trata de virar uma mãe murmurenta, né? Assim, que sai por aí reclamando, achando tudo pesado, enfim. Mas de Amiga, poder ter esse espacinho. Pode falar, Lari. eu queria dar um ponto nisso que eu acho que é muito interessante, que é o Pode quê? falar. Nós não somos robôs, né? Deus, ele não deseja que a gente viva uma espiritualidade desencarnada. Nem tudo é Sim, murmuração. E o desejo dele de nós vivermos em comunidade? E o desabafo? sim. Quem fala mal disso não lê a Bíblia. A gente, nos Salmos, tem uma coisa que Davi faz, é dar umas boas reclamadas. Desabafar. Você vê os profetas assim, ó, Deus, eu não aguento mais. Eu vou Aham. desistir desse povo. Eu vou, não. Elias entrou lá dentro e falou, não vou. E Jesus falou, Jesus, né? Deus, Pai, falou, não, vai sair sim. Então, assim, isso faz parte. Uma coisa é a murmuração e uma pessoa que fica todo o tempo reclamando de tudo. É uma tendência minha, eu preciso me cuidar. Agora, se eu tenho uma amiga, uma irmã em Cristo, e eu não posso telefonar para ela e falar, nossa, amiga, como tá puxado? Meu Deus, ela lá. Você não tá dizendo que você não quer ser mãe, você não tá... Mas assim, se eu não encontro numa irmã, se eu não encontro no próprio Deus um lugar de descanso, eu vou encontrar onde? Sabe onde a gente Sim, vai encontrar? No pecado. Porque aí você verdade. vai ter que comer um Faz todo monte, você vai sentido. ter que desaguar essa sua tristeza em algum lugar. Então, que seja em Deus, que seja numa amiga, que você começa falando, nossa, porque a Aurora tá assim, ela não sei o que lá. Ah, mas deixa eu te mostrar esse videozinho assim, ó, ele mostra porcariazinha, né? Como a gente ama. Então, assim, se eu não encontro em Deus e nas minhas irmãs em Cristo esse bom lugar, onde eu vou encontrar? Então, não é sobre ser murmuradora, é sobre ser humana. Jesus chorou. Jesus ficava chateado quando ele via as coisas. É só ler a palavra. Os apóstolos, a gente está agora, né, nesse tempo litúrgico, vendo aí depois da ressurreição e tudo mais. Mano, chega uma hora que eles chegam uns para os outros, eles falam, mano, a gente tá meio lascado aqui, o povo tá querendo prender a gente e tal. E nessa que eles contam, eles mesmos começam a orar uns pelos outros, e o Espírito Santo vem e os dá força para cumprir a missão. Então, reconhecer a nossa falha humana é própria da nossa vida cristã. Não pode virar murmuração, mas tá liberado ser gente, sabe? Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que eu falei sobre ser alegremente triste, né? Uma coisa é eu passar o dia reclamando. Outra coisa é a gente ter esse espacinho de eu falar, Larissa, não tô aguentando mais, cara. Essa semana foi puxada. E a gente dá risada, né? A gente começa a se mandar meme, começa a mandar vídeo da outra falando, meu Deus, olha como você tem que ser perfeita. E você começa a rir e fala, tipo, realmente, então não sou perfeita, não vai rolar. Hoje a louça vai ficar na pia mesmo. Mas amanhã estamos aí. Hoje eu, inclusive, deixei de lavar a louça para rezar o texto. E amanhã eu vou lavar o texto e vou fazer uma oração mais. Vou lavar o texto, só a doida. Né? Isso é o que a hora e a maternidade já faz. Amanhã eu vou lavar a louça e vou rezar uma oração mais curtinha para conseguir dar tempo. Né? Enfim. E claro, assim, para terminar, assim, acho que você falou lindamente sobre o assunto.
A Colinha é muito devota de Santa Terezinha, né? Inclusive, queria mostrar aqui, o pessoal está perguntando, gente que está aqui acompanhando a gente ainda, o livro é esse aqui, Corações Imperfeitos, e ele está sendo vendido lá no site da Quadrante junto com o Minhas Irmãs as Santas. São os dois livros da Colinha. O Minhas Irmãs as Santas é um livro premiado, tá? Muito bom. Um dia a gente vai fazer uma live só sobre ele, mas no Minhas Irmãs as Santas ela conta um pouquinho da devoção dela a Santa Terezinha, né? E eu queria ouvir, assim, queria saber se a pequena via de Santa Terezinha te ajuda, né, a lidar com essas exigências, com o perfeccionismo e a ter mais leveza na sua vida espiritual. Ai, Maria Clara, Santa Terezinha é tudo pra mim. Sem dúvida alguma. Ela é a minha grande santa de devoção. Eu não posso nem dizer que ela divide palco no meu coração com São José Maria Escrivá, porque eu acho que eles têm dois lugares diferentes, porém são amigos, né? Mas Santa Terezinha, ela me ajudou muito num período da minha espiritualidade em que eu, naquela época, me devotei mais a estudar sobre a tradição e tudo mais. Foi um período de grande crescimento na minha fé, mas ao mesmo tempo que me levou para esse caminho dessa bitolação que me afastava de Deus e me levava só para um caminho de farisaísmo, tanto para minha própria vida, de regras a serem cumpridas, como de um olhar de julgamento sobre as outras pessoas que não buscavam essa tal perfeição. E Santa Terezinha, ela vem quebrar tudo isso, né? O que é, né? Aquele poema que é o clássico da canção, que é: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez. Ou seja, o reconhecimento da minha miséria é o que faz com que eu me aproxime de Deus. Então, acho que ela vem quebrar completamente com a ideia desse desejo nosso de grandeza, né? Que é com a quebra do orgulho e da vaidade. Então, Terezinha, para mim, ela é um antídoto para isso. Porque é como se a pequena via, ela me coloca no meu lugar. E um detalhe muito interessante, eu não sei se você teve essa oportunidade já, amiga, mas se não, que você tenha de ir para Lisieux, ou você não chegou aí Não ainda. tive, nunca fui. Ainda. Na minha lua de mel, a gente foi para a Europa e o último lugar que nós fomos foi para Lisieux, que é a terra de Santa Terezinha. E, enfim, gente, tudo de maravilhoso. E nós visitamos a casa de Santa Terezinha. E é muito interessante porque no caminho que você vai chegando na casa dela, você já tem algumas compreensões de coisas que ela fala em História de uma Alma. E uma delas é quando ela faz, ali logo no começo do livro, né? Sobre existem muitas flores no jardim de Jesus. E eu sou uma pequena flor, né? Que é até a Bonina. E assim, Maria Clara, você vê as grandes flores lá. E essa bonina, essa florzinha que é com que ela se compara, é tipo um matinho de flor. É uma florzica deste tamanho. E você entende, indo lá, o que ela estava querendo dizer. O jardim dos fundos ali da casa dela, até o lugar que ela teve aquela conversa importante com São Luís, é tudo preservado, assim, a casa toda dela, com tudo da época. E você vê no jardim grandes flores. E a bonina é tipo uma grama no meio das flores. É uma grama de flor. Você fala assim, cara, era isso que ela estava querendo dizer. Fala assim, Deus, tá tudo bem, eu sou pequenina. E muitas vezes é isso que me faz pensar, Deus, eu quero ser santa. Mas talvez no meio disso nós tenhamos muitas mulheres no nosso meio que são pequenas flores, né? Talvez, infelizmente, a gente não consiga, né? E quem sabe com o pensamento de Terezinha e num otimismo, sermos grandes, santas e muito virtuosas. Mas a gente não vai desistir de tentar, sabe? Então, acho que Santa Terezinha, ela me coloca muito nesse lugar de que eu, de um lado, eu sou mãe, de um lado, eu sou empreendedora, não sei o que lá, mas, diante de Deus, eu sou só uma menina que tenta e pouco consegue. Uma menina que às vezes chega no confessionário chateada, vai para a Santa Missa desapontada, termina um dia todo cansada. Então, eu acho que a Pequena Via, ela me mostra que a santidade é para mim, né? E que se de pouquinho em pouquinho eu puder ofertar, né? Como Terezinha tantas vezes, aquela irmã que eu não gosto, que às vezes é o próprio filho, né? Eu gosto muito de pensar que na palavra Deus às vezes fala para amar os seus inimigos. Os seus inimigos é quem não é o seu amigo. Muitos dias o seu maior inimigo é o seu próprio filho, é o seu marido. Porque ele não está te ajudando, mas ele está te dando uma oportunidade de ser santo. Então, acho que Santa Terezinha, ela é assim, a padroeira daqueles que
reconhecem a sua pequenez, se comparam com outras pessoas e falam, eu acho que eu não sou tão virtuosa assim, tão bela, recatada e do lar, mas eu não vou desistir, o que que eu posso fazer? Né? Então, seguimos tentando, de pouquinho em pouquinho eu chego lá, sabe? Sim. Então, Lari, muito obrigada pelo seu tempo, adorei conversar com você. Muito obrigada a quem ficou com a gente aqui até o final. Eu vou deixar você falar, Lari, você se despedir, depois eu vou fazer o nosso encerramento, falar do livro para a gente terminar. perfeito. As pessoas que estão assistindo essa live agora, ao vivo, ou que vão ver a live depois, né? Vai ficar salva. Gente, é muito bom viver com Deus. E eu acho que essa passagem, né, em que ele fala, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Se você está vivendo uma caminhada com Deus e está muito pesado, desconfie que você não está indo para o caminho correto, né? Porque uma das melhores coisas que a gente tem na vida com Deus é ter Ele como um bom lugar. Um lugar de descanso. E quando você descansa nele, você não só descansa, relaxa e dorme, mas você descansa e você se levanta revigorado. Existe uma força, um poder de Deus que ele só está disponível quando a gente reconhece a nossa fraqueza, né? Então é por isso a mágica de Paulo, quando ele diz que é quando eu sou fraco, eu sou forte. Né? Então, o reconhecimento da nossa miséria, ainda mais para nós somos católicos, nunca foi motivo de afastamento de Deus, mas sempre foi motivo de emenda. Quanto mais eu compreendo a minha miséria, mais isso faz com que eu não o largue. Porque eu entendo que a potência está nele. Eu sou só fraqueza mesmo. Então, não deixe com que ninguém te diga algo que Deus não tenha te dito. Leia a palavra, né? Faça sua liturgia diária. Busque uma vida de intimidade com Deus, uma vida sacramental. Ouça de Deus, para que quando você for ver o conteúdo de alguém que porventura pode sim te ajudar, você confronte a realidade daquilo que a pessoa te traz com a palavra. Porque se eu conheço a Maria Clara e ela é minha amiga, e aí alguém diz, não, porque a Maria Clara falou que tem que ser assim, assado. Eu falo, eu conheço a Maria Clara e a Maria Clara não fala assim. Se eu conheço a Deus, a sua palavra e a nossa doutrina, quando alguém me diz algo, eu consigo confrontar com a verdade de Deus. Se alguém me diz algo que não converge, e eu estou buscando a Deus, eu estou em estado de graça, aquilo não se encaixa na minha alma. Então busque isso de Deus, busque isso de pessoas sérias, busque ter um diretor espiritual, busque ter amigas sábias que minimamente estão tentando com você, para que essas vozes, ao invés de te ajudarem, ainda que tenham muito boa intenção, não acabem por atrapalhar o seu caminho com Deus. Amém? Lari, amém. Adorei a sua mensagem final. Acho que eu ia acrescentar, eu vou até ficar quieta para a gente não se prolongar mais. Acho que tem um fecho maravilhoso. Pessoal, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Larissa, por ter aceitado o convite. Queria só terminar, mostrar para vocês mais uma vez. O pessoal está perguntando o nome do livro que a gente mencionou. O livro é Corações Imperfeitos, da Colleen Carroll Campbell. E tenho Minhas Irmãs as Santas. Os dois são vendidos separadamente lá no site da Quadrante, mas se você comprar os dois juntos, tem uma promoçãozinha rolando, tá? Os dois livros são muito bons e aqui falo, não só porque agora estou trabalhando na Quadrante, mas Corações Perfeitos em especial, acho que é um dos melhores livros que eu li, assim, nos últimos anos de espiritualidade católica. Foi uma surpresa, assim, foi um presente, literalmente um presente. Sim. Então recomendo para vocês e recomendo... Pode falar. Não, eu ia falar que eu acho que é muito legal do Corações Imperfeitos. Quando você vai lendo, você tá te faltando essa amiga que tá querendo abrir o seu coração. Ela, através desse livro, vai ser essa boa amiga. Porque você começa a se identificar com ela se despencando diante do seu próprio perfeccionismo. E aí todo o caminho que ela vai percorrendo, primeiro é de identificação e depois é de você conseguir ressuscitar. Então, se o tema da live mexeu com você, você comprar o livro e poder ter esse up, né? Deixe ela ser a sua influenciadora, né? Eu acho que vai fazer muito sentido para a sua vida. Inclusive porque, assim, acho que um dos capítulos que eu mais gostei, assim, tem tudo a ver com o que você acabou de falar, que é essa questão do discernimento, né? Ela fala isso também, da importância de você conhecer a Deus, né? Você, Larissa, já ouviu você usar o termo ir medindo a febre, né? Assim, quando você conhece a Deus e tem esse contato direto, essa linha direta entre aspas, uma linha direta que se dá através da leitura, através da oração, através da vida em comunidade, através das boas conversas, através, enfim, desse combo da vida espiritual,
acontece exatamente isso, né, que você está descrevendo aqui. Você passa a entender o que, que realmente Deus está pedindo de você, né? Então, é uma coisa que ela aborda também no livro. Enfim, é uma obra muito, muito, muito bonita. Recomendo, assim, de coração, de verdade. Falei isso para Larissa antes da gente mandar o livro. Falei, eu li isso aqui e achei 100% a sua cara. Então, mais uma vez, obrigada para todo mundo que acompanhou. Espero que eu e Larissa, especialmente Larissa, nossa convidada aqui, tenhamos conseguido trazer uma reflexão interessante para vocês. Deem uma olhada lá no site da Quadrante. Deem uma olhada também no Quid, o nosso novo clube de leituras indispensáveis, que não é o tema do dia, mas eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigada. Boa noite, Larissa, e até a Boa próxima. noite, amiga. Deus abençoe vocês. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.